Olá, meus alunos do sexto ano, professor Fernando Rodrigues, continuando o nosso assunto sobre a Grécia Antiga. Dessa vez iremos falar com esse slide sobre as cidades-estado, também chamada de polis grega. A Grécia Antiga nunca formou um país, isso nós falamos na aula anterior, que ela era formada por um conjunto de cidades independentes. Era, na verdade, um território constituído de diversas cidades independentes chamadas cidades-estados. Essa ideia de cidade-estado nós vimos quando estudamos sobre os fenícios e sobre os mesopotâmicos, que também se organizavam assim. Inicialmente, a região foi composta de diferentes tribos que se dividiam em vários clãs. Essa divisão favorecia a distribuição das tarefas no território. As pessoas que não faziam parte desses grupos eram consideradas estrangeiros, não lhes cabendo direito nem proteção. Então nós vimos na aula passada sobre a formação do território da Grécia Antiga, os povos que deram origem ao que chamamos de Grécia Antiga, e o início dessa civilização lá na ilha de Creta. Enfim, essas tribos ou clãs que formaram a Grécia Antiga, elas eram diferentes entre si, que a partir do contato elas puderam ali compartilhar seus saberes, compartilhar sua cultura, e aí misturando esses conhecimentos, essas formas de enxergar a realidade, as coisas, como organizar o trabalho, dentre outras coisas, certo? Então a cidade-estado, também chamada de polis, caracterizava-se pela independência governamental, ou seja, tinha as próprias leis, exército e moeda, sendo autossuficiente economicamente. Então, justamente por não corresponder a um território unificado, a Grécia não era governada por um rei apenas, mas cada cidade-estado tinha sua organização própria e seu governo próprio. A população de cada cidade-estado poderia viver em duas zonas, na urbana ou na rural. A área urbana era dividida em duas partes. A ágora, que consistia em uma espécie de quadrado em volta do qual se localizavam as residências dos habitantes e alguns centros comerciais. Esse tipo de organização a gente ainda pode encontrar muito próximo da gente. Por exemplo, cidades do interior ainda tem uma praça principal, onde é o grande atrativo das pessoas no fim de semana à noite, e ao redor dessa praça você pode encontrar uma igreja matriz, algumas residências e comércio. Na Grécia Antiga era bem parecido. Existia a ágora, que era a praça. Nessa ágora, algumas residências. Próximo ou relativamente próximo à ágora, você tem um templo. E essa ágora comportava ali os eventos e as principais acontecimentos das cidades-estado da Grécia Antiga. E a Acrópole, a área fortificada onde se encontravam os templos e os principais edifícios da cidade. Essa Acrópole, ela ficava no alto, sempre no topo de colinas, como podemos observar aqui nessa imagem. Então, se você quiser dar pausa para observar melhor a imagem, você pode fazer isso e depois continuar com a videoaula. Então você tem aqui no centro, dentro das muralhas,
a ágora onde aconteciam os eventos e também as feiras. Lá em cima, a Acrópole, em cima de uma colina onde tem o templo principal. Porém, próximo à ágora, você pode observar que existem outros templos, né? Dedicados a outros deuses, porque lá na Acrópole basicamente estava o templo da divindade protetora da cidade. Então a cidade se definia pelo povo que a compunha. Então cada cidade tinha características culturais distintas. Então esse povo é uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum às divindades protetoras. Então, você consegue distinguir aí os que são nascidos na cidade e os que são estrangeiros a partir principalmente dos seus costumes. Os estrangeiros, quando chegam, têm que se adaptar aos costumes da cidade, enquanto os indivíduos que nascem nessa cidade-estado, eles já são educados baseados nesses costumes. Além dos nobres, a sociedade grega era composta de escravos, servos, trabalhadores, agrícolas e livres, artesãos e pequenos proprietários que viviam de maneiras simples em seus domínios. Então, a cidadania grega. A cidadania é o conceito onde as pessoas podem participar dos debates políticos e tanto participar de votação, como se eleger a cargos públicos, como também lançar propostas para melhorar a sua cidade. Então esse conceito de cidadania, ele vem lá da Grécia Antiga e que nós hoje em dia, no século XXI, temos muito em comum a eles, claro, com nossa forma de viver hoje, que é diferente dos gregos antigos, e todas essas ideias que pegamos deles é adaptada à nossa realidade. Os habitantes que cumpriam deveres e exerciam direitos associados ao viver na cidade eram chamados de cidadãos. Ser cidadão significava participar da organização da vida em comum no espaço público da polis. Para os gregos, os cidadãos eram livres para decidir seu futuro. No entanto, nem todos os habitantes eram assim considerados, de modo que escravos cativos e libertos, os estrangeiros e as mulheres não tinham direito à participação política na cidade e, consequentemente, nas decisões sobre o futuro da região. Então, esses não eram considerados cidadãos. Lembrando que as mulheres sempre são maioria, você somando as mulheres, os estrangeiros e os escravos são bem numerosos, no final das contas, quem tinha direitos políticos era uma minoria dos habitantes das cidades gregas. E isso difere do nosso modelo de cidadania, que abarca qualquer pessoa. Apenas homens livres e não estrangeiros poderiam participar da tomada de decisão da polis. A política era praticada na ágora, como eu falei, local onde aconteciam os principais eventos e acontecimentos. Em um auditório aberto com uma acústica excelente, para que todos pudessem ouvir os argumentos de cada cidadão e se manifestar sobre os temas discutidos e relacionados à vida pública. Então, basicamente, as pessoas, em dias de assembleia, eles se reuniam, expunham suas visões
sobre um determinado assunto e esse assunto, depois de ser argumentado por quem era contra e quem era a favor, seguia para a votação e aí, caso tivesse a maioria dos votos, essa decisão ela era aprovada e implementada. A Grécia se desenvolveu no comércio marítimo. Então, isso eu tinha dito na aula passada, que a parte sul do Mediterrâneo passou a ser colonizado pelos fenícios. Já a parte norte do mar Mediterrâneo passou a ser colonizada pelos gregos. Então, gregos e fenícios foram dois povos que se destacaram imensamente na navegação. Introduziu para isso o uso de moedas emitidas pelas cidades-estados do território que ocupa hoje a Grécia. O idioma sempre foi importante para a realização das atividades comerciais e para os gregos, os povos que falavam um idioma diferente do seu eram chamados de bárbaros. Então, apesar de a Grécia não compor um estado unificado, o que unia essas várias cidades como sendo gregas era era o idioma grego, a religião, que apesar de cada cidade ter um deus padroeiro ou uma deusa padroeira, eles cultuavam as mesmas divindades. Quanto à religião, os gregos eram politeístas, como a maioria dos povos da antiguidade, acreditavam em divindades que povoavam o mundo e interferiam no seu dia a dia. Os deuses tinham um aspecto físico semelhante ao dos seres humanos, apresentando qualidades e defeitos, além de serem imortais e detentores de muito poder. Então, os deuses gregos eles vão diferenciar dos outros deuses dos povos antigos pelo fato de os deuses terem aspectos de homens e mulheres e deles não serem perfeitos. Pelo contrário, eles amavam, eles odiavam, eles eram fiéis, mas também eles traíram, eles eram vingativos. Então, os deuses gregos, eles têm muito do ser humano. A principal divindade era Zeus, que reinou nos céus, enquanto seus irmãos Poseidon e Hades dominavam respectivamente o mar e o mundo subterrâneo. Esse mundo subterrâneo também recebe o nome do próprio deus Hades e era a morada dos mortos. Os deuses viviam com Zeus no Monte Olímpio, a montanha mais alta da Grécia e por isso uma montanha sagrada. Inclusive, a presença de montanhas nas várias religiões do mundo antigo é uma coisa bem comum. Duas cidades que se destacam nessas várias cidades-estados é Esparta e Atenas, com características totalmente diferentes. Então vejamos, várias cidades, no entanto, foram governadas por homens autoritários que se colocavam contra a nobreza. Isso é importante porque a nobreza, que eram as pessoas mais ricas, elas acabavam excluindo os outros grupos sociais das cidades, e isso levando que esses grupos que eram excluídos se organizassem politicamente contra a nobreza. Esses líderes se consideravam defensores do povo e com suas ideologias ampliaram os direitos políticos dos cidadãos e permitiram que os indivíduos se desligassem do poderio dos grupos familiares. Então, como a gente falou no começo dessa videoaula, nos primórdios da Grécia Antiga, os clãs, as famílias que formavam as tribos, elas eram
congregada ali pela autoridade das famílias mais importantes. Inclusive essas famílias mais importantes, elas defendiam que eram descendentes dos heróis e dos semideuses, dando a elas uma ideia quase que sagrada. Porém, com o passar do tempo, essas ideias foram sendo deixadas de lado e os grupos que estavam excluídos da participação, eles começam a reivindicar aí, direitos à cidadania e a outros benefícios. A cidade de Atenas teve grande destaque nessa mudança de sistema político, sendo criadora da chamada democracia. Democracia, que é uma junção de duas palavras gregas, demo, que quer dizer povo, cracia, governo. Então seria um sistema político em que o povo governaria a cidade a partir de representantes eleitos pelo povo. Nosso sistema político hoje também é um sistema democrático, mas bem diferente do que era a democracia grega, porém foi lá que tudo começou e lá de onde tiramos essa ideia tanto de cidadania quanto de democracia. Entre todas as cidades-estados destacam-se Esparta e Atenas, dois modelos muito diferentes de organização política, cultural e social. A primeira, ou seja, Esparta, era uma cidade militar e aristocrática, enquanto a segunda, a cidade de Atenas, era dedicada à cultura e ao sistema democrático. Então vamos ver separadamente as características dessas duas cidades. Vamos começar por Esparta. A cidade de Esparta localizava-se na região da Lacônia, a sudoeste da península do Peloponeso, em um vale cercado por altas montanhas. Então, se você quiser dar uma voltada no vídeo para analisar esse mapa, você vai encontrar a posição geográfica de Esparta, que é bem privilegiada. As terras eram férteis, propícias ao plantio de cereais, oliveiras e vinhas, e apresentavam boas pastagens. Todos os homens de Esparta, chamados de esparciatas, eram guerreiros e foram proibidos por lei de exercer atividades que entrassem em conflito com a carreira militar. A estrutura social espartana era muito rígida, de modo que a educação das crianças tinha um papel fundamental na transformação dos homens em guerreiros. Conforme os costumes espartanos, o pai levava o recém-nascido para ser avaliado pelos anciãos. Essa história ela é contada pelo filme 300, que muitos de vocês devem ter assistido, e que eu vou colocar o trailer desse filme na descrição dessa videoaula. Se a criança fosse considerada forte e saudável, ao pai era permitido que a criasse, caso contrário, ou seja, se o bebê tivesse algum defeito físico, ele era jogado de um despenhadeiro. Então, nesse modelo militar espartano, só serviria para essa sociedade crianças saudáveis. Sendo assim, os meninos poderiam ser transformados em grandes guerreiros. Então tá aí as 3 imagens de formação de um guerreiro espartano, bem representado no filme 300. Então, lá na ponta de cima tem um bebê sendo analisado pelos anciãos. Aos 7 anos, todos os garotos deixavam suas mães e eram inseridos em unidades ou tropas, como representa a segunda imagem, onde guerreiros levam as crianças
de suas famílias para os acampamentos militares. Os rapazes aprendiam a ler e a escrever apenas o básico para se tornarem soldados disciplinados e cidadãos submissos, concentrando-se no aprendizado militar. Então vocês vão depois comparar os dois modelos de cidade, o espartano e o ateniense. Vocês vão observar que um dá muita ênfase ao conhecimento e aos estudos, enquanto o outro releva os estudos ao básico e a principal atividade seria a formação de grandes guerreiros. Aos 20 anos de idade, adquiriu alguns direitos políticos, como participar de reuniões em que se aprovavam ou rejeitavam leis. Aos 30 anos, casavam-se e conquistavam certa independência. Apenas aos 60 anos estariam liberados de suas obrigações militares para com o Estado. Então, na segunda imagem, você tem treinamentos militares para que essas crianças e adolescentes suportassem a dor e, por exemplo, a tortura, para que eles não tivessem medo do que poderiam encontrar no campo de batalha. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula iremos ver a cidade de Atenas, a cultura e a religião com mais detalhes. Então vamos revisar, reveja essa aula e realize as suas atividades. Bons estudos e até a próxima!